Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós aqui outra vez, juntos, para gravarmos mais uma aula, agora, grupo 5, né? Prática de destilação como um todo. Nós vamos realizar no laboratório a destilação simples, mas vamos fazer aqui uma apresentação dos tipos de destilação e quando é que cada uma delas é usada, certo? A destilação é uma prática muito antiga, tá? Tanto que eu coloquei aqui essa figura para mostrar para vocês o quão é antiga a destilação e muito útil para nós que trabalhamos com química, tá? Vamos lá. Então, olha só. O que consiste, o que na verdade é uma destilação? É um processo que você vaporiza o líquido, condensa e recolhe em um outro recipiente, tá? Se coloca lá no balão, aquece esse balão, da forma que você tiver no laboratório, pode ser com bico de Bunsen, com um banho-maria, uma manta, tá? Aquece esse balão e o solvente vai vaporizar, né? O líquido, né? Vai vaporizar. Depois ele vai passar por um condensador, vai condensar e vai ser recolhido na forma líquida em um outro recipiente, tá? Então, quando você tem dois líquidos que você precisa separar, por um tipo de destilação, vamos dizer assim, uma destilação simples, por exemplo, você tem que ter uma diferença de ponto de ebulição entre eles. Então, nós vamos explicar cada um dos tipos das destilações que nós vamos ver aqui e cada uma se adequa mais a que tipo de destilação, certo? Então, aqui eu também coloquei essa figura, achei muito interessante, né, que é uma retorta em alambique, né? Então, aqui também é uma destilação. Tá? Então, isso aí vem do século XVI, né? As primeiras experiências foram feitas extraindo o que tem de melhor nos vegetais, nos minerais e parte de animais, tentando obter da forma pura, né? o mais possível, né? Do material que você está tentando extrair, da forma mais pura possível, como é o caso dos medicamentos da antiguidade, certo? Vamos lá. Então, quais são os principais tipos de destilação que a gente dispõe no laboratório? Temos a destilação simples, a fracionada, a destilação a pressão reduzida ou a vácuo, né? E a destilação por arrasto de vapor. Então, nós vamos explicar cada um desses tipos aqui. Tá? Então, olha só, a destilação simples, o aparelhinho dela é bem simplesinho aqui, como o nome está dizendo, a destilação simples. Então, se eu tiver aqui neste balão dois solventes e quiser utilizar a aparelhagem de destilação simples para separá-los, estes solventes ou esses dois líquidos que estão aqui, eles terão que ter ponto de ebulição alta. A diferença de ponto de ebulição entre eles tem que ser alta, porque esse aparelho é muito simples e se o ponto de ebulição for muito próximo, com esse tipo de aparelhagem aqui, nós não vamos conseguir separar. Eles vão continuar, né, entrando em ebulição juntos e não vão ser separados. Então, o que a gente tem que ter aqui? Líquidos, né, com pontos de ebulição, com a diferença alta entre pontos de ebulição desses dois líquidos que estão aqui para serem separados. Tá? Então, nós temos aqui uma chapa elétrica, né, o balão de fundo redondo, tá? Aqui uma cabeça de destilação, que nós colocamos um termômetro para marcar exatamente a temperatura que o líquido está entrando está sendo destilado, tá? Ou seja, ele está em vapor, em estado vapor, né? Os vapores vão sair aqui pela lateral e entrar em contato com esse condensador, tá? Então, esse condensador aqui ele está refrigerado, certo? Por que ele está refrigerado? Porque está passando água por fora, pela parte de fora desse tubo. A entrada de água é aqui, ó, tá? A água refrigera esse condensador e sai por aqui, certo? E os vapores do solvente, eles vão se liquefazendo e vão sendo, né, recolhidos no outro recipiente, certo? Então, é assim que a gente separa. Então, quando um solvente estiver passando, que tem o ponto de ebulição mais baixo, vai destilar primeiro, a temperatura vai ficar constante, até que todo aquele solvente saia.
Quando outro solvente ou outro líquido, né, que tem ponto de ebulição mais alto, começar a destilar, nós trocamos este recipiente que fica do lado direito aqui por um outro recipiente para recolher o segundo líquido que vai começar a destilar, tá? E aí o processo é a mesma coisa, o solvente vai sendo vaporizado, vai entrando em contato aqui com o condensador, vai se liquefazendo e vai sendo recolhido pelo outro recipiente que foi trocado, certo? Então, isso é uma forma de utilizar este aparelho de destilação simples. A outra forma também que nós fazemos muito no laboratório, que vai ser apresentado para vocês, é quando nós temos um sólido dissolvido em um líquido, tá? E nós queremos separar esse sólido do líquido, tá lá, ou do solvente que você tem. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos também utilizar a destilação simples. O solvente vai entrar em ebulição, vai passar todo para esse outro recipiente de cá, e o seu sólido que estava dissolvido no líquido lá, ele vai permanecer neste balão aqui. Ou seja, o solvente saiu puro, né? Deixou todo o seu composto sólido aqui no balão, e você pode depois recristalizar o seu composto sólido, e o seu solvente que foi destilado, ele estará puro neste outro recipiente aqui, tá? Então, ou você separa líquido com ponto de ebulição, diferença de ponto de ebulição alto, ou você separa um sólido de um líquido através da destilação simples, certo? Na sequência, nós temos a destilação fracionada, certo? E aí, o que vai acontecer? Qual é a diferença, né, da destilação fracionada para a destilação simples? Observe, pessoal, aqui, ó, que nós temos entre o balão e o condensador, né, e a saída para o condensador, nós temos uma colunazinha aqui, ó, que nós chamamos coluna de fracionamento, tá? Essa coluna de fracionamento, ela separa os vapores dos líquidos que estão misturados aqui neste balão, no balão que está na manta térmica, né? E os vapores eles vão ser selecionados, ou seja, aquele vapor, aquele líquido que tem um ponto de ebulição mais baixo, ele vai subindo através dessa coluna de fracionamento, e o outro que tem um ponto de ebulição mais baixo, ele não consegue subir naquela temperatura, ele permanece mais embaixo. Com isso, você vai separando, né, o solvente de ponto de ebulição mais baixo do solvente de ponto de ebulição mais alto, que ficou na parte mais baixa da coluna de fracionamento. E com isso você separa. Então, essa coluna de fracionamento, ela é utilizada exatamente para você separar os solventes. No geral, a gente usa a coluna de destilação fracionada quando a gente está utilizando solventes que têm ponto de ebulição próximos, tá? A gente não consegue separá-los por destilação simples, então nós usamos a destilação fracionada, que é essa que tem a coluninha aqui de fracionamento, tá? Então, a diferença entre a destilação simples e a fracionada é essa coluna de fracionamento aqui, que ela seleciona os vapores dos solventes com ponto de ebulição próximo e consegue separá-los, né? Torná-los puros, separá-los um do outro. Então, como é o nome dessa coluna aqui? Então, essa coluna aqui são 4 tipos de colunas que nós temos no laboratório. Temos a de Dufour, a de Vigreux, de Hempel e a de pratos teóricos. Normalmente, no laboratório, a gente pega a de Vigreux, que é excelente para se trabalhar e separa muito bem os líquidos, certo? Então, a diferença da destilação simples para fracionada é a inclusão aqui de uma coluna de fracionamento, tá certo? Mas o princípio é o mesmo, né? Os solventes são separados por diferença de pontos de ebulição. Se o ponto de ebulição é próximo, nós utilizamos a destilação fracionada. Se o ponto de ebulição é bastante grande, bastante alta a diferença entre um solvente e outro, pode utilizar a destilação simples, certo? Vamos lá, vamos ver o terceiro tipo agora. Nós temos agora a destilação a pressão reduzida, a vácuo, ou a vácuo, também chamada a vácuo. Então,
Você vai observar agora essa vidraria que está aqui, tá? Nós temos uma vidraria muito parecida com a destilação simples. Ela é bem parecida, é igual, né? Então, você tem o balão, né? Tem a cabeça de destilação e a saída aqui para o condensador, né? O condensador que está aqui, tá? Então, tem a entrada de água por baixo, a saída de água por cima. E nós temos aqui, do outro lado, um balão coletor, tá? Entre o condensador e o balão, nós temos um adaptador de vácuo, que é essa pecinha aqui de vidro. Veja que ela tem uma saída lateral, tá? Essa saída aqui vai se ligar com a bomba de vácuo. Tá? Ou seja, essa bomba de vácuo ela vai diminuir a pressão no interior aqui dessa aparelhagem. Com isso, o solvente ele vai destilar com um ponto de ebulição menor. Tá? Então, quando é que a gente usa essa destilação a vácuo? A gente usa essa destilação a vácuo para baixar o ponto de ebulição, porque tem substâncias que, com temperaturas, mesmo um pouco abaixo do seu ponto de ebulição, elas se decompõem. Então, às vezes, nós queremos evitar que elas se decomponham. Então, a gente baixa mais o ponto de ebulição dessa substância, né? E destila ela sem que ela se decomponha. Tá certo? Então, isso é uma situação. Outra situação é quando nós trabalhamos com líquidos que têm ponto de ebulição bastante elevado. Tá? Então, o que a gente faz? A gente monta essa aparelhagem de destilação a vácuo, acopla a saída na bomba de vácuo e baixa a pressão da aparelhagem e, consequentemente, baixa o ponto de ebulição também. Então, são nessas duas situações que a gente escolhe esse tipo de destilação a pressão reduzida, certo? E o quarto tipo, né, é uma destilação por arrasto de vapor. Também uma variação pequena, né, da aparelhagem que nós vimos anteriormente. Então, no geral, essa destilação por arraste de vapor, nós trabalhamos com ela quando nós queremos extrair compostos voláteis, essências, por exemplo, tá? Por exemplo, eu quero tirar um óleo essencial. E esse óleo essencial, ele não pode ser submetido a temperatura elevada, porque ele pode correr o risco de se decompor. Então, eu trabalho com essa destilação de arrasto de vapor, porque aí, essa substância que eu estou querendo extrair o óleo essencial dela, ela não vai ficar em contato com o aquecimento direto. Então, com isso, vamos dizer assim, eu protejo essa substância, né? Ela não se decompõe e eu trabalho com essa aparelhagem de arrasto de vapor. Ou seja, observem aqui. Nós temos o primeiro balãozinho, né? Ele tem água, certo? E você veja que embaixo dele tem um bico de Bunsen, que está aquecendo essa água daqui. Os vapores da água, né? Eles vão passar por aqui e cair no segundo balão. Este segundo balão aqui, nós temos uma mistura com cravo, por exemplo. Eu coloquei cravo, eu quero tirar o óleo do cravo, tá? Então, eu misturei aqui água com cravo, o cravo da Índia. E esses vapores da água vão entrar aqui em contato. E a essência, né, do cravo, o óleo essencial do cravo, ele vai, vamos dizer assim, ele é insolúvel na água, então, mas ele vai entrar em ebulição, né, e vai, por um processo de volatilização, ele vai subir aqui, por esse lado lateral, e vai encontrar esse condensador. Então, esse condensador aqui, tá, ele vai ser coletado nesse recipiente que está aqui. Esse recipiente, no geral, a gente coloca água com gelo, ele é água com gelo, e essa partezinha aqui mais escura eu representei como sendo um óleo extraído, tá? Ou seja, onde está o cravo, né, de onde eu quero tirar a minha essência, o meu óleo essencial, ele não tem aquecimento direto. A água é que vai ter um aquecimento direto, os vapores da água vão cair neste balão, e o óleo vai ser volatilizado, né? O óleo essencial do cravo vai ser volatilizado e vai ser recolhido neste outro recipiente que está mais à direita. Tá? Então,
esses 4 tipos, né, de destilação se encaixam para as nossas necessidades no laboratório. Uma destilação simples, quando você tem um líquido, um sólido diluído, dissolvido em um líquido, então a gente usa a destilação simples. Quando nós temos 2 líquidos que têm ponto de ebulição bastante diferente um do outro, né, com uma diferença alta, podemos usar também a destilação simples. O segundo tipo, a destilação fracionada. Esse tipo é utilizado, né, só fazendo um fechamento aqui, quando você tem 2 líquidos que têm ponto de ebulição próximos. Então, o que é que vai acontecer? Você precisa de uma coluna de fracionamento, para que essa coluna aí, ela selecione os vapores, né, que são muito próximos dos pontos de ebulição, e só destile aquele, o primeiro, que tem o ponto de ebulição relativamente mais baixo, e depois o segundo, quando a temperatura subir um pouquinho mais, seja destilado também. Então, ou seja, existe essa coluna, né, que vai distanciar o balão, que estão os 2 líquidos, do condensador reto. Tá? Então, essa coluna aqui é para selecionar os vapores dos líquidos que têm ponto de ebulição próximos, certo? O terceiro tipo, que é a pressão reduzida, é quando você trabalha com, por exemplo, solventes que têm ponto de ebulição muito alto. Então, a temperatura precisa ser muito elevada para que eles comecem a destilar. Então, o que a gente faz? A gente monta uma aparelhagem bem parecida com a da destilação simples, mas que a gente tem um adaptador que vai ligar numa bomba de vácuo. Então, fazendo o vácuo, né, toda a aparelhagem diminui a pressão, diminui o ponto de ebulição dos solventes que estão lá para serem destilados, tá certo? E o último tipo, né, é o tipo que a gente trabalha quando a gente vai tentar extrair óleos essenciais, tá certo? Nesse caso aí, foi o exemplo que eu dei para vocês, que é água, aliás, o cravo da Índia, que a gente quer tirar o óleo essencial, né, que tem nesse cravo da Índia. Então, monta esse tipo de aparelhagem aí, que é, ou seja, a mistura da água com o cravo não entra em contato direto com a chama do bico de Bunsen ou com a chapa elétrica, não entra. Quem entra é a água que está no balão, que fica mais à esquerda dessa figurinha que eu estou fazendo aí para vocês, mostrando aí para vocês, tá certo? Pronto, pessoal, então é isso aqui que eu tinha para mostrar. Agora a gente vai para o laboratório, né, e vai ver como funciona, como a gente monta uma aparelhagem de destilação simples para separar, neste caso, o éter da clorofila. Vocês lembram que a gente fez a extração da clorofila do espinafre? Utilizamos o espinafre e extraímos a clorofila do espinafre, tá? Que ficou dissolvida lá no éter. Então, nós guardamos esse balão onde tinha o éter mais a clorofila. E agora nós vamos mostrar para vocês, nós vamos destilar o éter e vamos ficar com a clorofila no nosso balão de destilação, tá certo? Então, nós estamos aproveitando, né, a prática do Soxhler, extraímos com o Soxhler a clorofila na aula anterior, e agora nós vamos separar o solvente que extraiu a clorofila do aparelho de Soxhler, separar esse solvente e deixar só a clorofila, tá certo, pessoal? Então, vamos lá para o laboratório, daqui a pouco a gente chega lá, certo? Até daqui a pouco. Então, estamos aqui juntos outra vez para gravar mais um vídeo aula, né, experimental. Dessa vez, uma outra operação unitária da química orgânica, uma destilação simples, né? Isso aqui é toda a aparelhagem, temos um balão, tá? Um condensador reto, tá? A entrada de água por baixo, a saída por cima, um termômetro aqui para marcar a temperatura de destilação do líquido que está aqui, que esse líquido é o éter, né? Então, essa mistura que está aqui nesse balão, se vocês observarem, ela tem a cor verde. Nós trabalhamos num outro experimento anterior a esse, utilizando o Soxhler, e fizemos a extração da clorofila usando o espinafre, né? Então, montamos todo aquele aparelho do Soxhler,
extraímos a clorofila está dissolvida no éter, e agora nós vamos fazer uma destilação, tirar o éter, que vai passar para cá, para esse Erlenmeyer, e a nossa clorofila vai ficar aqui nesse balão, tá? Então, o que nós vamos fazer? Inicialmente, abrir a torneira para encher esse condensador aqui, para refrigerar esse condensador. A entrada vai ser por baixo, a saída vai ser por cima, e quando o éter começar a destilar, ele vai seguir esse caminho aqui, ó, na parte interior desse condensador, que será recolhido nesse Erlenmeyer. Então vamos ligar aqui, né? Vamos abrir a torneira. Observe que já está enchendo, né? Então, essa água que vai passando por aí vai mantendo o interior do condensador reto refrigerado. Os vapores de éter que vão entrando em ebulição aqui, quando eles tocam naquela parede interna que está refrigerada por essa passagem de água, eles novamente voltam ao estado líquido e é recolhido aqui, tá? Após fazer a passagem de água aqui, vamos ligar a manta, esperar um pouquinho aquecer, esperar que o éter entre em ebulição. Você vai ver que o éter que está aqui neste balão, ele está verde, porque ele está misturado com a clorofila. No momento que ele destilar, ele vai chegar lá no nosso Erlenmeyer límpido, ou seja, a clorofila ficou e ele passou límpido, certo? Então tem que esperar a temperatura aumentar. Então, pessoal, a destilação está quase completa. Observem aqui o éter quase todo destilado, límpido, né? Então, puro, pode ser reutilizado. Aqui resta um pouquinho ainda de éter, muito pouco éter, misturado com a clorofila, que vai continuar essa destilação. Esse termômetro aqui está marcando a temperatura que o éter está destilando, 35 graus. Talvez não dê para vocês verem, né? Está um pouco aqui embaixo, mas 35 graus. Esse éter nós vamos trabalhar numa outra oportunidade com ele, que ele está puro, tá? Falta muito pouco para a gente completar essa prática após o término da destilação. Então, pessoal, concluindo mais uma manhã de gravação de vídeos, né, de experimentos, nós terminamos aqui essa prática da destilação, mas iniciamos com a extração da clorofila retirada do espinafre, né? E iniciamos com um aparelho de Soxhler, usamos o éter
foi gotejado em cima do pacotinho, né, assim por chamar, da câmara de extração do Soxhler. Extraímos uma boa quantidade de clorofila e esse éter que ficou verde porque está misturado com a clorofila, nós fizemos uma segunda operação unitária, que é a destilação simples, que é essa que nós estamos terminando agora, encerrando agora, e mostrando para vocês o quanto a destilação é bastante efetiva, né? Uma destilação muito simples, com aparelhagem muito simples, mas que o éter, que estava verde inicialmente com a clorofila, junto da clorofila, ele termina completamente límpido. Essa clorofila aqui nós vamos guardar, nós vamos fazer mais para frente uma outra operação unitária. Nós vamos fazer cromatografia em placa com ela e vocês vão ver quantos pigmentos estão presentes na clorofila, certo? Então, agradecer a todos mais uma vez, né, todo o aparato aqui para fazer o vídeo e até a próxima.